aí, querido ouvinte, tudo bom com você? A gente tá chegando numa estação um pouquinho mais fria, né? Eu espero que você esteja devidamente aquecido, porque hoje tá chovendo muito no momento que eu tô gravando esse podcast. E, nossa, quem disse que a gente é estiloso no frio se enganou. Porque eu tô parecendo um personagem de desenho animado que saiu de casa às pressas e só quer saber de ser empacotado, porque é assim que eu tô, com frio. Os episódios que eu gravo não saem na mesma ordem que são publicados, né? Então, talvez algumas coisas que eu fale aqui não façam muito sentido, porque depende da ordem que os podcasts saíram, também depende da ordem que você ouve os podcasts. Então, eu quero te avisar de antemão que para esse episódio fazer mais sentido para você, é preciso que você escute o episódio que eu fiz com o Diego, que Rasgue a Sua Dívida, é o nome do episódio dele, e que eu gravei com ele. Aí, esse episódio vai te ajudar a entender um pouco melhor. Não necessariamente é uma sequência, mas é porque o que a gente comentou um pouco nesse episódio, eu também vou comentar um pouco aqui. E isso te ajuda já a nortear as coisas. Então, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir o episódio do Diego, que está muito bom. O episódio de hoje é sobre Maio Laranja. Esse episódio está sendo gravado em maio, vai ser publicado ainda em maio. Maio Laranja, por quê? Maio Laranja foi instituído no calendário, né, nacional, estadual, nacional, eu não sei. Sabe, como um mês de conscientização da causa do abuso contra a criança. Você já deve ter ouvido falar do Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Tem alguns meses com cores específicas que para poder causar conscientização a respeito de alguma causa, uma doença ou coisa do tipo. Maio Laranja é para conscientização a respeito do abuso infantil no Brasil. O dia oficial do combate ao abuso infantil é dia 18 de maio. Por quê? Porque foi o dia em que o corpo de uma menina foi encontrado. Ela foi sequestrada e estuprada por 3 homens e arrebentaram o corpo dela. E ela teve uma grande repercussão, esse evento, e teve toda uma mobilização nacional. E oficializaram esse dia como o Dia Nacional do Combate ao Abuso Infantil e à Violência Sexual. E aí esse mês acabou ganhando essa conotação como uma maneira de conscientizar as pessoas a respeito do que acontece no Brasil. Para poder tentar ter uma visão panorâmica a respeito do quão afetado está o Brasil com o abuso. E acontece que eles perceberam que 80% dos casos que acontece 80% dos casos de abuso acontecem em ambiente familiar e apenas 2% deles são denunciados. A cada uma hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. E todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no nosso país. E a estimativa é de que somente 7,5% dos dados chegam a ser denunciados às autoridades. Ou seja, é bem provável que esse número seja muito maior. O mês de maio também é feito para combater a exploração sexual infantil, que é uma coisa que existe, sim, no Brasil atualmente. Conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2018, que é o último disponível, no período de 2011 a 2017, tivemos 141.105 casos de violência sexual contra criança e adolescente. Desse total, foram 58.037 casos contra crianças, 74,2% de meninas e 25,8% de meninos. Quando a gente fala sobre a exploração da criança, é porque isso engloba meninas e meninos. E 83.068 casos contra adolescentes, 92,4% de meninas e 7,6% de meninos. 69,2% dos casos contra as crianças e 58,2% contra adolescentes ocorreram dentro da própria residência. Como eu já falei anteriormente, a maior parte dos abusos acontece em ambiente familiar. É importante ressaltar que devido à quarentena os casos aumentaram, porque, as crianças estão em casa o tempo todo, provavelmente os abusadores também estão em casa o tempo todo, porque se não é um membro da própria família que mora lá dentro da residência,
geralmente é uma pessoa que frequenta a casa dessa criança ou desse adolescente com frequência, ou alguém que mora muito perto e tem fácil acesso a essa criança. Eu comecei já com os dados para deixar uma noção bastante realista a respeito do que é o abuso. Uma análise de caso, né? Para deixar assim. É muito desconfortável você saber disso. É muito desconfortável você ter noção disso e eu preferia não saber. Às vezes, talvez essa seja a sua sensação no momento. Então, quando a gente fala sobre abuso infantil, abuso contra adolescente, ele não é uma coisa que acontece aqui e acolá, não é uma coisa rara, não é uma coisa que acontece de vez em quando, é uma coisa comum. E é doído falar isso, é doído saber que existem mais de 500 mil crianças que são abusadas, que foram abusadas e que bem provável que esse número seja muito maior do que a gente pensa. É doído você ter noção dessa realidade, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter os olhos abertos para isso. Porque a gente não percebe. E porque a gente meio que ignora e faz, sabe? Meio que dá uma ignorada, olha pro lado, olha pro outro. Finge que não tá acontecendo. E porque a gente finge que não tá acontecendo, aí é que acontece mais ainda, né? A gente meio que ignora e fala assim, nada a ver. E a gente percebe que, eu não sei, talvez um abusador que você não tem identificado como um abusador, mas percebe que ele tem um comportamento estranho. Aí você pensa assim, não tem nada a ver, sabe? Deve ser coisa da minha cabeça. E aí, quando você vê, você descobre que ele já abusou dezenas de crianças. E essa é uma realidade. Eu não tô falando, assim, de um caso exclusivo. Não é uma coisa que acontece uma a cada 100 pessoas. Isso acontece, 6 a cada 10 crianças, entendeu? É um caso absurdo. É um número absurdo. Acontece com uma ocorrência absurda. E isso precisa ser trazido à luz. Já trouxe outros temas, assim, um pouco desconfortáveis, acho. Então, quando eu tô falando sobre isso, também é desconfortável pra mim. Mas a gente segura na mão de Deus e tem que falar o que precisa ser dito, né? Como a maioria dos meus ouvintes são cristãos protestantes, talvez você pense, não, dentro da igreja esse tipo de coisa não acontece. Eu vou te dizer... Infelizmente, acontece muito, acontece mais e acontece pior, porque a instituição religiosa da igreja, ela acaba calando essas crianças em prol de um nome que não é o nome delas, entendeu? Então, já vi vários casos, ouvi de primeira mão, inclusive, casos de crianças e de adolescentes jovens que sofreram um abuso dentro do ambiente da igreja. E não puderam falar porque era algum líder, era um pastor, era um apóstolo, não sei o quê. E aí, por causa dessa hierarquia de poder, ela acabou sendo calada e não pôde se expressar e não pôde praticar a justiça, não pôde fazer nada a respeito do assunto. Tudo que ela teve que fazer é se fechar e alimentar o trauma e, por consequência disso, gerar N problemas de relacionamento. E, enfim, tem um episódio sobre isso, eu acho. Eu quero que você saiba, assim, de duas coisas. Primeiro que o abuso infantil é muito mais comum do que você imagina. Eu posso falar isso com toda certeza absoluta. Você com certeza conhece alguém que já foi abusado na infância, com toda certeza absoluta, independente do teu círculo social, acadêmico, religioso, tu conhece alguém que já foi abusado, tá? E se tu não conhece alguém, com certeza tu é a pessoa que foi abusada, ok? Porque é um número extremamente comum e é uma porcentagem muito alta. E quando você vai parar para perguntar e para pesquisar isso mais a fundo, você descobre que os dados só ficam piores, entendeu? Então, como eu falei ali antes, a maioria dos abusos familiares acontece entre crianças de 5 anos. Crianças de 5 anos, ok? Ela não sabe nem falar paralelepípedo direito, mas ela de alguma maneira está sofrendo abuso. É desconfortável. Eu sei. Mas é isso aí. Existem diferentes tipos de abuso, até porque existem diferentes tipos de abusadores. Então, quando não quero fazer aqui uma escala do que é mais grave, do que é menos grave, eu não quero denegrir a dor de um em favor do outro. Não, nem perto disso. Toda dor é única e só quem sabe o que sofreu essa dor é a pessoa que sentiu a dor, né? Então,
os diferentes tipos de abuso, elas são referentes a... Para você ter em mente da situação que você está passando, e talvez você já tenha passado por um tipo de abuso e não sabe, talvez você esteja assistindo alguém passando por um tipo de abuso e não sabe. Então, existe muito a hierarquia, né? O abusador, ele sempre exerce uma posição de poder em cima da criança, do adolescente. Dificilmente ele machuca fisicamente a criança, porque ela não quer deixar rastros do que ela fez. E como uma criança ela não absorve as informações de uma maneira muito coerente, ela não vai identificar necessariamente que isso é um abuso. Então, isso pode deixar a criança muito mais confusa, triste, meia, meu Deus, o que eu faço agora? Do que necessariamente em estado de alerta, em estado de perigo. Depois ela vai desenvolver isso, mas em princípio, assim, no momento, ela fica muito mais curiosa a respeito do que está acontecendo do que em estado de alerta e identificar, beleza, isso aqui é errado. Isso acontece muito porque a gente falta muito educação sexual para criança, para adolescente, para todo mundo. A gente não sabe conversar sobre sexualidade de uma maneira madura, coerente e concisa. Está em falta. No povo brasileiro, na igreja, em todo mundo, na família, tá bugada a situação. A gente só sabe falar sacanagem, ou então não fala nada e leva tudo como sacro e vai para esses dois extremos. E aí, por conta desses dois extremos, os abusos acontecem ali no meio. Falta educação, falta noção de realidade, falta uma coerência a respeito do discurso proferido pelas pessoas. E aí, a criança tá ali, sabe? Os adultos estão tudo fazendo besteira, distraído com a própria vida, não ligam mais para as crianças, não se ensina mais as crianças a respeito disso, entendeu? A criança não aprende sobre educação sexual em casa, que deveria ser o primeiro lugar onde ela aprende sobre isso. Ela não aprende sobre isso com a família. Se ela for cristã, ela não aprende sobre isso na igreja. Ela, às vezes, aprende sobre isso na escola, depende muito do nível de educação que essa criança recebe. Com certeza, cara, ela vai aprender na rua. Vai aprender na internet, vai aprender com os amigos, e ela vai aprender tudo errado. Isso é um problema. A criança ela vai aprender tudo do jeito errado, e se ela aprende tudo do jeito errado, ela só vai fazer coisa errada. Entende? É uma linha de raciocínio bem simples aqui. O abusador, ele sempre pede pra criança ficar quieta. E ele geralmente ele ameaça, geralmente ela ameaça a criança, ameaça a família, ameaça contar tudo, assim, ninguém vai gostar de você se fizer, você não pode contar dessa brincadeira pra ninguém, você não pode, enfim, isso aqui é só uma brincadeira, tá tudo bem, é um segredo nosso, sabe? Às vezes dá presente, dá quitute pra fazer a criança ficar quieta. E a criança ela é muito manipulável, né? Porque ela ainda está numa fase de aprendizado muito recente. Então, tudo que ela vê, experimenta, é uma coisa nova. Ela fica curiosa para ver o que é isso, o que é aquilo. Então, ela não consegue identificar de primeira que isso é errado. Então, ela vai participando daquilo e, quando vê, ela já comprometeu o psicológico, o emocional e o físico. Entendeu? Então, quando se tem, não sei, gravidez na adolescência, às vezes, pode ter tido um caso de abuso anterior. Foi no ano passado que uma menina super nova engravidou, teve todo um problema, teve manifestação para abortar, para não abortar. E, assim, fizeram todo um caso em cima da menina e o cara que engravidou a menina, tipo, esqueceram. Tipo, a garota engravidou sozinha, sabe? É um pouco incoerente. Isso que eu falei. A gente ainda não aprendeu a ver as coisas com clareza, sabe? Aí olha só para um lado e não olha para o outro. Uma das coisas que precisam ser ensinadas também na educação sexual, ensina-se muito, às vezes, assim, quando uma criança aprende, geralmente é pra menina, né? Que ela não pode sentar de perna aberta de saia, que ela não pode sentar no colo dos outros, que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas ninguém ensina pro menino a respeitar as meninas, entendeu? Ninguém ensina pra ele que ele não pode olhar de certo jeito, não pode falar de certo jeito, que ele não pode tocar nela, que ele não pode chegar perto dela, entendeu? Eu já ouvi muitos relatos, por conta do Ruth, né? Que vou ter que falar mais do Ruth no final. Eu já ouvi muitos relatos de moças que foram abusadas na infância. E tem muitos casos, assim, de que elas foram abusadas por meninos poucos anos mais velhos que ela. E, como eu disse, dificilmente há uma dor ali, há uma violência. Às vezes há, mas a maioria dos casos ele acontece de maneira muito sutil.
E então ele não precisa necessariamente usar a força, ele só precisa manipular a criança. Entendeu? Então, se é uma criança de 9 e um menino de 14, a gente acha uma criança e um adolescente. Ele tem 14 anos, ele não vai fazer nada. Já vi mais de um caso envolvendo exatamente esse cenário. Uma criança e um adolescente, onde o adolescente está naquela fase de desenvolvimento sexual, tem os hormônios, a puberdade, e aí ele precisa meio que se extravasar. E as crianças são sexualizadas muito cedo, né? Então, o adolescente, ele pega e vai lá meio que se, entre aspas, aliviar em cima da criança porque ela está disponível. Existem casos de adultos também, casos de padrasto, de primo, de avô, de tio, de pai. Então, não pense que o abusador é só homem que abusa. Eu já vi casos também de mulheres que abusam de crianças. Então, cara, o cenário é catastrófico. O cenário é catastrófico. E eu tô expondo essa realidade aqui porque ela é comum e qualquer um tá suscetível a isso. Qualquer um tá sujeito a passar por isso. Qualquer um está sujeito a ter que lidar com isso. Talvez não em si, mas em outra pessoa. Então, talvez no seu mundo as coisas estejam muito perfeitas. Talvez no seu mundo as coisas não estejam boas o suficiente. Talvez no seu mundo você ignora esse tipo de coisa e acha que não tem nada a ver. Então, tem a ver. Se você preste atenção. Na descrição desse podcast eu vou colocar algumas contas de Instagram que falam sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Que tem uma conta que ela é uma psicóloga, Leidiane, eu acho que é o nome dela, que ela faz dicas a respeito de educação sexual infantil. Então, ela tem template explicando como identificar o abusador, como identificar uma criança que foi abusada, como lidar com uma criança que foi abusada, como explicar o que é educação sexual, como explicar os limites do próprio corpo, entendeu? E ela presta um grande serviço à sociedade fazendo tudo isso, glória a Deus pela vida dela. E tem outras contas também que eu vou colocar na descrição para você não pecar por ignorância, né? Às vezes algumas coisas acontecem bem na sua frente e você acha que não tem nada a ver. Mas agora que você a sabe, que você identifica, que você tem mais ciência do que está acontecendo, talvez isso te ajude a ter mais clareza. E sempre há alguma coisa a ser feita. Sempre tem algum número para ligar, algum parente para ajudar, sempre tem alguma coisa a ser feita. Não permita que nenhuma criança caia nisso e deixe para lá. Isso destrói vidas, sabe? Destrói vidas. Não é só uma experiência qualquer, não é só um acontecimento na sua vida, entendeu? Não é só uma experiência de infância, é uma coisa que destrói uma vida. E a pessoa ela pode crescer de maneira totalmente defeituosa, entendeu? E existe um número, é que eu não lembro qual é a fonte agora, mas eu não gosto de citar dados sem citar fonte. Tem a fonte aqui dos dados que eu citei mais cedo, inclusive vou colocar na descrição também. Mas suicídio infantil é uma coisa que você não acha que existe, né? Ah, criança não se mata. Criança se mata, entendeu? E existe sim dados a respeito de suicídio infantil. E onde crianças que nem começaram a viver ainda já estão tirando a própria vida. Você acha que essa criança teve tudo? Talvez tivesse. Você acha que essa criança foi suprida emocionalmente? Você acha que essa criança foi suprida com educação, com afeto, sabe? Às vezes a questão não é assim, nem é dinheiro, entendeu? Às vezes a criança é rica, mas é abusada pelo pai diariamente. Não dá. O abuso, ele tem essa característica. Ele não tá restrito a uma classe social, não está restrito ao nível acadêmico de alguém, não está restrito geograficamente. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode passar por esse tipo de situação. Esse tema é muito latente para mim. Temas referentes à sexualidade, de uma maneira geral, são todos latentes demais para mim, porque estão na minha realidade. São coisas que eu vivi, que eu experimentei. Então, nada do que eu estou falando aqui é uma coisa que acontece, que eu tive experiência da boca para fora, entendeu? Eu senti tudo isso na minha pele. Então, talvez isso me dê uma certa, entre aspas, autoridade. Eu não sei, autoridade é um termo que não gosto muito de usar, mas eu quero dizer que não tô falando isso para dar ibope, porque é um tema polêmico, não tô falando isso porque, não sei, sabe? Não tô falando isso por puro ativismo, é isso que eu quero dizer. Tô falando isso porque é a minha realidade. É uma coisa que eu vivi, que eu experimentei,
E saber que mais de 500 mil crianças também passam por isso, talvez esse número muito maior. E isso eu tô falando só de Brasil, tá, gente? Só em Brasil, só em nível nacional, tá? Existem países mundo afora que a situação é muito pior. Você não faz ideia. Mas, enfim, talvez tenha que separar, assim, pra falar especificamente sobre exploração sexual, porque é um outro tema imenso, assim. O mercado de exploração sexual é o que mais arrecada dinheiro depois do mercado bélico. Então, assim, são as duas coisas que mais movimentam dinheiro: armas e pessoas. É pra você ver o nível de perversidade que a gente já chegou atualmente. Jesus, volta logo, por favor. Tá complicado aqui. Enfim, vamos voltar à questão da realidade. Tá, beleza, essa é a realidade, isso acontece com um monte de gente, o que a gente faz agora? Bom, a gente pode orar, né? A gente pode abrir os nossos olhos a respeito do que essas crianças passam. Lembrando que nem toda violência sexual ela é necessariamente violenta, porque existem muitos casos de dependência emocional que são geradas na criança. Nem todo tipo de abuso envolve necessariamente... Como é que eu vou dizer isso? O contato físico, às vezes, é muito restrito, sabe? Às vezes a pessoa só gosta de ver, às vezes a pessoa gosta de se tocar enquanto vê a criança. Já vi casos disso também. E, enfim, é muito... Quando você tenta classificar os abusos, você talvez exclua um ou outro. Mas é perigoso fazer esse tipo de associação, porque todo tipo de abuso é abuso e existem, né, várias coisas que ficam embaixo desse guarda-chuva. E não existe um mais grave ou menos grave. Eu acho que eu já falei isso. Não existe um maior ou menor, o pior ou menos pior, entendeu? Toda dor é dor, todo abuso é abuso, todos devem ser combatidos. Não passem pano para abusador, não passem pano para atitudes estranhas vindas de adultos, não passem pano... mas é porque é o pai, porque é o tio, porque é o primo, mas ele é só um adolescente. Não. Não permita que crianças sejam traumatizadas eternamente por conta da sua omissão. Existe sempre alguma coisa a ser feita, tá bom? Uma das coisas que podem ser feitas diz que 100. 100. É sério, esse número existe, esse número é real e esse número funciona, tá? Existe um sistema um pouco burocrático, né? Herança dos portugueses, o Brasil é um país um pouco burocrático. Então, assim, quando você vê alguma coisa, junte evidências, converse com a criança, grave, filme, tire foto, não tire filme do abuso em si, mas, enfim, seja responsável, entendeu? Que a tua ação tá salvando a vida de alguém. Entende? E não pense que não é da tua conta, é muito da tua conta. Se isso chegou diante de você, se essa informação chegou nos teus ouvidos, se essa informação chegou nos teus olhos, é responsabilidade tua também, porque ela é uma criança, entendeu? Ela não sabe se defender sozinha. E tu, como adulto, meu irmão, é tua responsabilidade cuidar dessa criança. Seja ela tua parente ou não, entendeu? Então, assim, eu te convido a tomar responsabilidade com isso, tá? Então, mesmo se você vê uma parada aleatória na rua, nunca vi a criança, mas você viu que o bagulho ali tá estranho, mano, chama o guarda, entendeu? Chama a polícia, sabe? Não, faça alguma coisa, sempre alguma coisa a ser feita, é real. E se tu não faz, tu tá sendo omisso. E Jesus é justo, tá ligado? Ele vai ser justo. E a justiça dele vai vir para todos os lados. Absolutamente todos os lados. Então, se tu acha que tem alguma coisa acontecendo que não devia estar acontecendo e tu não tá fazendo nada, abre teu olho. Tu devia estar fazendo. Diz que 100, entendeu? Liga pra polícia real, liga pro conselho tutelar, entendeu? Conversa, traga pra luz. Cara, é muito real isso. A gente tem muito medo de trazer as coisas pra luz por conta do que os outros vão falar, o que os outros vão fazer. Porque ele ocupa um cargo de liderança, porque ele é o pai, ele é o avô, ele é o tio. Cara, sempre há alguma coisa a ser feita. E tu tem que cuidar dessa criança. Essa criança vai crescer, cara. E eu acho que eu falei sobre isso em algum outro episódio, que o pior abusador foi aquele que já foi abusado um dia, entendeu? Então, se tu não trata dessa criança agora,
quando ela crescer, velho, vai virar uma coisa muito pior, entendeu? Porque esse bagulho cresce, esse bagulho desenvolve, esse bagulho distorce a mentalidade, a alma, o espírito, e fica um bagulho muito louco. É real, entendeu? Não pensem que um pedófilo é um doente mental, entendeu? Pedofilia não é doença, não é, entendeu? É uma depravação horrenda que o ser humano desenvolveu, entendeu? Uma das piores artimanhas que a treva conseguiu para poder destruir a humanidade é abusar das crianças. E porque a igreja tá falhando em conversar sobre isso, a treva tá conseguindo fazer bastante estrago. Então que isso traga luz pra você. Que você converse sobre isso abertamente, entendeu? Que você tenha coragem de fazer isso real. Porque, cara, é muito mais comum do que você imagina. Você não faz ideia. Você não faz ideia do quão comum é. E não quero fazer isso só pra fazer um festival de tragédia, entendeu? Ah, não sei o que, começa a pipocar caso. Mas aí é um início de um tratamento, entendeu? A gente vai lidando, vai conversando, a gente vai lidar com as crianças que foram abusadas. Daqui a um tempo a gente vai ter que lidar com os caras que abusam das crianças, entendeu? Daqui a um tempo a gente vai ter que lidar com as pessoas que foram omissas nos casos de abuso com infantil. Cara, tem muita coisa envolvida nisso, entendeu? Então, nesse Maio Laranja, eu quero te convidar a refletir um pouco sobre isso. Sempre há alguma coisa a ser feita, entendeu? Converse sobre isso. Se você vê alguma coisa errada, denuncie, tá legal? Se você provavelmente conhece alguém, cara, tenta conversar com a pessoa a respeito do caso. Real, cara. Tu com certeza conhece alguém, tá? Se você não vai precisar procurar muito tempo, tu com certeza conhece alguém. Então, vai lá e pergunta. Pergunta o que aconteceu, pergunta como é que foi, pergunta com quem foi. Não para trazer dor para a pessoa em si, mas para tu ter uma noção da realidade, entendeu? Te acha que não existe, mas existe. Existe dentro da igreja. Existe na Bíblia. Eu devia ter falado de Tamar no começo, né? Tamar, uma princesa. Ela era filha do rei Davi. Os estudos apontam que ela era o que a gente chama hoje de adolescente, né? Ela tinha algo perto de 14 anos, entre 12 e 14 anos, por ali. E ela tinha um meio-irmão, que, né, Davi tinha várias esposas, e ele tinha um meio-irmão que era um pouco mais velho, provavelmente um adolescente também, algo perto, não sei, menos que 18, eu não faço ideia. Mas eles não eram adultos, também não eram crianças, entendeu? Eles estavam ali na fase de desenvolvimento. E a Tamar, ela era uma princesa, ela era filha do rei Davi. E ela era educada, entendeu? Ela tinha conhecimento bíblico, tinha conhecimento das artes. Ela não era uma criança à toa, entendeu? Ela não vivia num beco aleatório, entendeu? Ela não vivia ao relento na rua. Ela tinha vestimentas reais, entendeu? Ela tinha conhecimento real, ela tinha conhecimento religioso. Ela não era uma criança qualquer, entendeu? Tá escrito em 2 Samuel a história dela. O capítulo eu não lembro agora, mas vai ler 2 Samuel, que tá lá a história dela. Tamar, o nome dela. O irmão dela começa a ter interesse por ela. E aí ele não pode, porque, né, ela é irmã dele. Esse tipo de coisa é errada até hoje. Ele se finge de doente pra ela ir lá cuidar dele. E quando ela cuida dele, ele ataca ela, estupra ela e depois ele joga ela fora como se fosse uma qualquer. Um bicho qualquer, entendeu? Ele violenta ela e depois joga ela fora e ela é quebrada, entendeu? Totalmente desonrada, é descartada e ela tem que fugir do lugar onde ela mora, que ela morava no palácio, né? Ela foge, vai morar em outra casa do outro irmão dela e não há registros de que lidaram com a situação, entendeu? Aí os irmãos brigam, o irmão mata o irmão que estuprou a irmã, tem uma disputa de reino, Davi faz absolutamente nada, porque assim, eu não sei, assim, sei lá, assim, pessoas com quem eu quero conversar na eternidade. Davi, mano, o que tinha na tua cabeça? Entendeu? Tua filha foi estuprada dentro da sua casa, entendeu? Tu mata uma galera, detonou um exército inteiro praticamente sozinho pra resolver o assunto dentro da tua casa, tu não fez nada. Davi! Enfim, né? Não tenho ranço dele, não. Mas eu fico um pouco indignada, assim. Tem um nível de indignação, a gente tem que ser sincero, assim. Tem um nível de indignação com o fato de que Davi não fez absolutamente nada com relação a Tamar. Quer dizer, talvez ele tenha feito, não há registro. Podia ter registrado, né, gente? Mas se há registro, nesse caso eu retiro o que eu disse. Vou resolver isso com o Davi um dia. Enfim, pra você ver que isso não é um caso muito 1 em 1 milhão. É muito mais comum. Tá na Bíblia. Então, assim, né? Se é filha do rei Davi,
passou por essa situação, qualquer outro, né? Fica meio, né, fi? É basicamente isso. Eu acho que eu já falei tudo, só que eu não tô sabendo como finalizar esse episódio. Basicamente, sempre há alguma coisa a se fazer, não seja omisso, preste atenção aos sinais. E se você passou por algum tipo de abuso, converse, lide com isso. Tem um episódio sobre rejeição, talvez esse episódio te ajude. O episódio que eu gravei com o Diego, já citei anteriormente, ele também pode te ajudar. E talvez mais um episódio falando especificamente sobre como lidar com traumas ajude também. Quem sabe uma rejeição parte 2, né? É isso. Mas eu vou meio que finalizar um pouco solto esse episódio, porque talvez eu precise de uma parte 2. Porque eu acho que vai ficar um pouquinho grande, né? Já falei muito, gente, já. E aí é isso. Vamos fazer o seguinte. Você que tá ouvindo esse episódio agora, faça um feedback real, assim. Manda um feedback pra você me dizer o que você quer saber mais a respeito do assunto. Um comentário, alguma coisa que você acha que não foi dita aqui, que precisa ser dita, entendeu? Eu quero a ajuda de vocês, ouvintes, pra saber o que vocês querem ter na segunda parte desse episódio, tá? E aí talvez tenha um tempo, né, pra poder sair o próximo episódio, mas é real. Eu quero fazer esse episódio com a ajuda de vocês, porque talvez isso ajude a ter mais corpo a respeito do assunto e mais foco também, né? Porque eu falei muito aberto, assim. Só apresentei o caso. Gente, essa é a realidade. E aí, vocês mandem feedback, façam perguntas, conversem comigo sobre isso. E a gente vai desenvolvendo o próximo episódio e alcançando mais pessoas, para que mais pessoas tenham noção dessa realidade, para que mais pessoas saibam do que se trata, saibam o que é, saibam como identificar. E aos poucos a gente vai tornando isso conhecido e salvando a vida de muitas crianças por aí. Amém? Eu acho que é isso, tá bom? Então, manda feedback. Faz isso agora. Agora que você tá ouvindo, já manda feedback, tá bom? Meu Instagram, @suburbanapod. Meu Twitter também, suburbanapodcast, eu tô lá. Você faz o seguinte, você me manda um Pix e manda o teu comentário na mensagem do Pix. Pode ser? Que legal. Que aí tu já ajuda o projeto, que já ajuda o Suburbana, e aí tu já manda o feedback junto. O que você acha? É legal, né? Legal. Eu vou deixar o bagulho do Pix aí na descrição de algum lugar desse episódio. E lembrar que o apoio financeiro não é pra mim, tá? Tu não vai comprando, não vou usar esse dinheiro pra comprar besteira, mas é o dinheiro que vai ajudar a custear esse episódio, esse podcast, porque ele tem custos, ok? E ele tem melhorias que precisam ser feitas, tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, então eu falei isso já em algum episódio anterior, vou estar repetindo, para deixar bem claro, tu não tá dando dinheiro para mim, tu tá dando dinheiro para um projeto. E esse projeto vai ajudar outras pessoas futuramente, entendeu? Então tu não é um comprometimento financeiro, não é desperdício de dinheiro, na verdade tu tá fazendo parte disso, entendeu? Ajudar financeiramente você faz parte. Com a tua ajuda financeira, tu acaba fazendo parte desse projeto também, que tá ajudando muitas pessoas. Às vezes não deixa muito claro como as pessoas são ajudadas com o Suburbana, mas sim, muitas pessoas são ajudadas com o Suburbana, muitas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, muitas pessoas são curadas, são libertas, e assim, as coisas estão acontecendo já, nesse exato momento. Talvez eu não acabe não deixando isso claro, mas queria dizer essa realidade para você. Pessoas são alcançadas através do Suburbana Podcast. E se tu apoiar financeiramente, tu também faz parte disso. Então, eu quero dizer, já Deus te abençoe, tá? Muito obrigada. Que a gente consiga, de fato, fazer algo significativo. Não precisa ser visível, não precisa ser grande, mas algo que mude vidas e algo que seja pro reino, para o reino, pelo reino, e já vale muita coisa. Ok? Então é isso, gente. Mandem feedbacks. Que Deus abençoe vocês e paz.